E eu vou sair daqui, do meu barraco, puxar que seja mais meu, para ir pagar aluguel na rua. Meu marido morreu, eu andei para ver que eu adquiri algum, como é, benefício dele, não teve jeito. Não, senhor, não teve jeito não. Morei 39 anos com meu marido. E quando eu fui morar com esse homem, foi no mês da eleição de Fernando Collor. Essa área que nós ocupa é o pedacinho que restou do proprietário, porque todo o Abiaí foi desapropriado. Terra de conflito, só sai com conflito, entendeu? O acampamento nosso, que é um acampamento que, assim, tem muitas pessoas que pensam que Haiti é uma terra desapropriada, né? A nossa organização aqui é muito evoluída, né? Porque, assim, no caso, logo quando chegamos aqui, que né, a gente falou aí, a dificuldade era a casa de taipa, a sede nossa era a sedezinha de palha, entendeu? A sede de palha, que a gente aliás, a gente se reunia ainda, toda segunda-feira. Ou se não, debaixo dos pés de pau, quando ficava apertado demais. Então a gente foi evoluindo, tirando o medo de lado, construímos uma sede ali que eu digo sempre, na reunião lá. Eu sempre participo de reunião das outras comunidades, mas eu me orgulho de dizer para o pessoal que a gente, das sedes melhor que tem aqui dentro do litoral é a gente aqui. Porque eu já fui lá para a Barra de Gramame, eu vi uma sedezinha bem pequenininha, na comunidade vizinha, Teixeirinha nem sede tem para se reunir, 1º de março nem sede tem para reunir, a Paza tem uma sede porque foi a casarão do proprietário, e nós fizemos uma sede aqui que faz gosto. É sossegado, é tranquilo. Vivo no meu barraco, na minha casa, não vivo na casa de ninguém. Não trabalho mais, como se diz assim, primeiramente Deus. Vivo da minha aposentadoria que Jesus me deu aqui dentro. Pronto. Marina de Abiaí foi uma ocupação de 1993, que inicialmente começou com o Movimento Sem Terra. Eles, por decisão política da comunidade, solicitou da CPT o apoio. E aí, a partir de 94, 95, nós, enquanto CPT, começamos a fazer essa reflexão e esse acompanhamento, tanto no processo de formação do povo, como também o acompanhamento político ao processo de desapropriação. Paralelo a isso, tem um trabalho de assessoria jurídica a partir de nossos advogados. Então, esse é o papel que a gente desempenha junto a essas comunidades. A gente tem uma área que a gente planta, cada um tem o seu. São 19 famílias. Tem as áreas, né? Porque tem outras pessoas que moram, mas não tem não. Aí são 19 famílias. Cada casa tem o seu pedaço, entre 5 e 4 hectares de terra. Aí tem o da comunidade, o da associação, que é separado também. Aí cada um planta na sua terra. Para qualquer projeto de assentamento, a gente tem que iniciar com a parte cartorial. Então, a gente tem que identificar, mediante as certidões dos imóveis rurais, que o INCRA pretende fiscalizar o cumprimento da sua função social, e se ele não cumprir essa função social, que ocorre efetivamente a desapropriação, então a gente tem que verificar os pressupostos constitucionais de que o imóvel é passivo de desapropriação, a dominialidade, em nome de quem está o imóvel, e também a área do imóvel, para que a gente possa aplicar ou não o artigo da lei que diz que ele é grande propriedade rural, para a gente poder fiscalizar esse imóvel. A documentação está em processo, né, das terras. Agora, a maior dificuldade que a gente tem é porque a gente não encontra o dono da terra, porque tem alguma documentação que só com ele, né? Aí alguns estão em processo e agora a gente está esperando ver se encontra o dono da terra para atualizar alguma documentação para ver se é liberado. O que a gente sabe é que ele é corretor de imóveis, de grandes imóveis, tem proprietário de grandes imóveis, trabalha com urbano, Ele tem hotel em Natal, né? Em Natal, Recife, é o que a gente sabe, mas a gente não sabe de mais 20 anos que ele nada. toma aqui, eu nunca vi esse homem, acredito. Eu não sei nem como é que ele é. Os proprietários da Fazenda Marina de Abiaí, primeiro, esse imóvel pertencia a um grande imóvel chamado a Fazenda Abiaí. Esse imóvel foi sofrendo fracionamento, depois ele dividiu a área da praia, a área agricultável. A área agricultável, que hoje tem 4 assentamentos nessa área agora, que é a Paza,
que agrega aí 153 famílias, Nova Vida, com 133 famílias, Sede Velha, com 49 famílias, 1º de Março, com 33 famílias, Teixeirinha, não sei bem ali, que é outra área já na praia que foi desapropriada, que eu acho que ali em torno de 30 famílias também, não é mais do que isso não. E restou ali Marina de Uabiaí, que está muito próximo à praia, então tem ali um conflito também de interesse imobiliário, não é mais só uma questão agrária, é o agrário e imobiliário. Então, esses proprietários de uma família de fora do país, que detinha todas essas terras, desde a fábrica de tecido lá na cidade de Paulista até a cidade de Rio Tinto, aqui também no litoral sul, litoral norte da Paraíba, e eles detinham todas essas terras. Foram dividindo, e por fim eles ficaram com esse pedaço de terra em Pitimbu e outros pedaços de terra do Conde. Então é a família Lundrig, família poderosa, é Cílio Lundrig, o principal, e depois teve vários filhos, e filhos bem esparramados mesmo, né? Em cada município ele tinha um relacionamento, tinha vários filhos. De Marina de Uabiaí, né, que é o resto que sobra lá de rural, é o Felipe Lundrig. Seu Felipe ainda não apareceu ainda, até aqui. Aí meu marido fez juntou os pessoal aqui e foi para a prefeitura de Pitimbu. Quando chegou lá, passou os documentos tudinho, ele disse que essa terra aqui é urbana. Aí disse que o homem lá disse a meu marido e o pessoal lá que essa terra aqui não tinha saída não. Ninguém ia ganhar essa terra porque ela era urbana. Nesse mesmo período, o pessoal começou a ocupar, né? Já tinha muitos rendeiros na terra, e aí foram se organizando. Eles tentaram criar uma lei de urbanização daquela região. O povo se juntou, ocupou a Câmara Municipal de Pitimbu e impediu que essa lei fosse aprovada. A terra, aquela parte que é ocupada por eles, ela é reconhecida como rural. Ela não, toda a outra área lá embaixo é urbana, mas aquela parte foi a Câmara de Vereadores retirou e deixou como rural. Mas é um pessoal muito difícil de comunicação. O INCRA, tanto é que quando Frei Anastácio no INCRA foi quem fez a vistoria ainda, tentou falar com eles várias vezes e eles se negam de falar. Trazia os telefones, não, isso aqui é de fulano. Anastácio ligava, eles ficavam ironizando, né, e não atendia. A vistoria que houve lá não foi notificação, como manda o processo normal. Quando não encontra o proprietário, aí o INCRA pode fazer isso por edital. Então, publicou no edital, 15 dias, ele não contestou, o INCRA faz a vistoria, foi assim que aconteceu. Mas quando vistoriou, no mesmo dia ele já entrou com mandato de segurança, suspendendo a ação e vistoria do INCRA. Aí eu sei que a gente fiquemos aqui no canto da gente, trabalhando. Os povos ali fizeram as barracas, a gente ajudemos. De noite a gente ia para lá ajudar eles, até 10 horas, 11 horas da noite lá, conversando mais eles, tá? E ajudando eles fazendo alguma coisa lá. E por aí foi. Dona Tânia começou vindo aqui a visitar a gente e conversar aqui com meu marido. E já depois, graças a Deus, deu tudo certo. Mas quando a gente chegou aqui, era muito diferente de agora. Era um desafio todo dia. É como o pessoal dele era matando um leão por dia quando a gente chegou aqui logo. Não tinha água, não tinha luz e nem internet, não tinha nada. Uma vida bem difícil, tinha que buscar água na cabeça, comida, tinha que comer comida seca mesmo, o charque, o ovo, alguma coisa que desse para manter em casa, né? Não existia geladeira. E a gente comia macaxeira 3 vezes do dia, não tinha um pedaço de carne para comer. Estou dizendo a você e garanto. Agora, com 7 filhos para dar de comer, todo dia trabalhar alugado, e trabalhar no roçadinho dele, mas não tinha condição de sobreviver, porque não tinha ajuda de nada. Comecei vendendo, pegando caranguejo lá embaixo e levando para Pitimbu. Vendendo lá em Pitimbu e fazendo umas comprinhas lá, que naquele tempo o dinheiro era pouco, mas a caristia era lá embaixo. A gente às vezes não tinha nada para comer, meus meninos já com fome. Aí eu andei assim por dentro do mato, eu achei um pau, cheguei em casa, descasquei, botei no fogo, botei para os meninos comer. Aí os meninos disseram, mãe, eu digo, oi, a macaxeira tá maigando. Eu disse assim, como, meu filho, não mata não. Aí que quando o Zé chegou, o Zé tinha ido lá na beira da maré. Eu botei para cozinhar, mas não cozinhou não, olha como ela tá. Ele disse, cadê a maniva? Eu digo, tá ali. Eu fui buscar, mostrei a ele. Ele disse assim, tu sabe que isso é macaxeira? Isso é fulô da Amazônia, capaz de matar os meninos envenenados. Mas eu não sabia. Aí ele disse assim, mas não mata não, Deus está vendo. A desapropriação da terra não saiu, né? Em 2009, teve uma vistoria, o proprietário recorreu, terra ocupada, não podia fazer a vistoria, que foi um decreto de Fernando Henrique. Esse decreto de Fernando Henrique foi de 95,
E a terra está ocupada legalmente, né, desde 2002, 3 anos antes desse decreto. Para criar o assentamento, primeiro tem o ato expropriatório. Olha se o imóvel cumpre com sua função social segundo a Constituição Federal, se o imóvel está produzindo ao menos 70% do seu território, né? Se desse 69%, ele já é considerado improdutivo. Sendo assim, o INCRA faz essa vistoria, faz a análise, faz um relatório, o governo entende que aquela área tem que ser destinada ao programa de reforma agrária. Depois da desapropriação, aí cria o assentamento, aí é o projeto de assentamento. Hoje eles são acampados, né? Se uma vez desapropriado, o INCRA é obrigado a criar um projeto de assentamento. Quando o INCRA se emite na posse e a gente cria um projeto de assentamento, todos os agricultores familiares, eles passam a ter acesso a vários créditos. Recebem crédito de apoio inicial para se instalar, recebem crédito de habitação, que recebe crédito de fomento, outros tipos de crédito que vão melhorar, vão subsidiar a vida deles dentro do projeto de assentamento. Então, é uma melhoria significativa. Além de que eles passam a ser vistos também por outras entidades creditícias, a exemplo do Banco do Nordeste, que podem fornecer créditos com mais facilidade para esses agricultores do que na forma tradicional, eles sem amparo do governo. O imóvel já foi vistoriado, ali em 2010, 2011, só que o proprietário entrou com mandato de segurança, isso correu na justiça, eles perderam aqui na primeira instância, na Paraíba, recorreram na 5ª região, em Recife, e posteriormente foi para o Supremo e finalmente no Supremo a gente perdeu. O ato de vistoria, que era um processo para poder passar para a desapropriação. Assim, em parte eu tenho medo, mas eu acho que pelo tempo que a gente já está aqui, se acontecesse, eu enfrentaria para lutar pelo que a gente já conquistou, porque é muito tempo. Mas eu acho que ainda vai ter, porque para a pessoa ganhar uma terra assim sem despejo é muito difícil. Aí, do jeito que tem, a gente enfrentar o que tiver por vir. Todo ano dizia, tinha despejo marina, a gente diminuía o plantio, né? Porque o prejuízo era do plantio. A gente colhia, aí começava o ano novo, aí plantava de novo, aí pensava, tinha despejo marina. Todo ano tinha esse negócio. E a gente quinteira deixava de plantar aqui para plantar a gente dava uma terra vizinha, que é assentada do assentamento é vizinho, e plantava lá, mas não plantava aqui com medo. Plantava assim, as lavouras que não tinha muito prejuízo, melancia, essas coisas. Maunha mesmo não plantava aqui em Marina, porque eles tinham medo, porque todo ano tinha essa ameaça de despejo. Mas, graças a Deus, que aqui não teve, não. Assim, porque todo mundo sabe, despejou, mas chama-se a reintegração de posse. Eles entram com ação na justiça, a outra parte, né, dizendo que o seu imóvel está ocupado, está invadido, a linguagem que eles quiserem usar, e aí a justiça notifica o pessoal. Nem sempre a justiça faz isso, mas deve notificar para dizer, olha, vocês têm um prazo para desocupar. A gente tem um lema aqui que se a gente não se reunir, nada vai para frente. Aí a gente se reúne para resolver as questões da comunidade e também como a gente tem reuniões fora, na nossa reunião a gente debate o assunto que saiu na reunião de fora, porque a gente aqui participa do Conselho Municipal, aí tem uma equipe que vai para a reunião do Conselho Municipal, aí vai para a reunião, aí quando chega aqui, aí tem que passar para o resto do pessoal o assunto que saiu lá na reunião do conselho. Vai para a reunião de uma pessoa com a Comissão Pastoral da Terra, chega aqui, tem que passar também. Aí por isso a gente se reúne toda segunda-feira. Aí tem mutirão, que a gente faz mutirão aqui também, mutirão, assim, comunitário. A gente tem um roçado só da comunidade. Aí faz também, na segunda-feira a gente debate também sobre o mutirão, tem as questões da água, tem muita coisa, aí a gente resolve tudo na segunda-feira na reunião. Essas famílias, né, essas 23 famílias, que é muito mais do que isso, mas no cadastro só 23 famílias, tá, esse tempo todo já constituíram essas posses, cada um está, divisão dos seus lotes, tem investimento de benfeitoria, com casas, com fruteiras, bens de raízes, que é o que garante a posse, criação animal, eles lá prezam pela produção agroecológica, traz sua produção para vender nas feiras aqui em João Pessoa. Muitos vai direto, já entrega suas cestas já direto às famílias que solicitam. Então, é um pessoal que vive exclusivamente, sua atividade é baseada no sistema familiar. Trabalha o casal e os filhos, todo mundo depende daquela terra. Aqui só o prazer de você me acordar de manhã e chegar ali, tirar uma melancia para comer, uma macaxeira para comer. Onde a dignidade da gente foi aqui. A agricultura familiar é muito importante porque é a base da alimentação praticamente. O agronegócio, embora tenha bastante importância, mas assim, o alimento que vai para a nossa mesa, o feijão, a macaxeira, o inhame, eles vêm principalmente
da agricultura familiar. O Sebrae já investiu com um projeto lá. Tem o programa Luz para Todos. Eles têm abastecimento de água por conta própria. Então, é uma comunidade que tem vida. Não tem como voltar atrás. Teve esse projeto da casa de farinha, que a gente ganhou casa de farinha. A princípio, a gente pensava que só com a casa de farinha a gente ia resolver o nosso problema, né? Mas só que tendo a casa de farinha, vai ter a farinha, vai ter goma, vai ter outras coisas, tem que ser vendido, né? Aí a gente ficava pensando de conseguir um projeto para botar a goma e a farinha. Aí a secretária teve aí, da prefeitura, ela perguntou se a gente já tinha participado de alguma licitação para escrever a casa de farinha. Eu disse que não. Aí ela disse, pronto, vai ter no mês de abril. Aí ela mandou eu ajeitar os documentos tudinho, eu ajeitei os documentos tudo da associação e a gente participou. E a gente concorreu e foi selecionado, né, para botar a goma e a farinha. Aí atualmente tá trabalhando na Casa da Farinha 6 mulheres. A gente passa para as escolas. As escolas do município de Pitimbu, tudinho a gente que bota goma e farinha. As mulheres bastante ativas, né? E tem iniciativa de trabalho para a geração de renda, seja na produção de medicamentos fitoterápicos e seja com a Casa de Farinha, né? Toda aquela Casa de Farinha foi um esforço delas, com o apoio de outras entidades, construíram onde eles beneficiam, a mandioca beneficia, faz a massa, faz a goma de tapioca, faz beiju, faz várias coisas lá na Casa de Farinha, tudo por conta delas, né? É o trabalho das mulheres. As mulheres participam de viagem, acampam no INCRA, as mulheres também vai. Tem as reuniões daqui, as mulheres também participam da reunião também. As mulheres aqui são ativas em tudo. Depois as coisas foram melhorando, a Deus querendo, foi trabalhando alugado, meu marido foi trabalhando alugado por aí, e as coisas foram melhorando, e eu indo para a feira de Aranda, e graças a Deus até que melhorou, até quando Deus quis. Quando eu cheguei para aqui, como se diz assim, o coco era seco, viu? Era seco. Agora, em 2023, a CPT pediu novamente que a gente incluísse essa comunidade numa possível obtenção através de desapropriação. Então, a gente reabriu o processo em 2023 e ele está hoje na fase bem inicial ainda, na busca de cartório para saber a questão do domínio, para poder a gente dar o procedimento, o trâmite, para realizar a vistoria de fiscalização e classificação de imóvel, já que não há possibilidade, pelo menos até o momento, dos proprietários ofertarem o imóvel ao INCRA. Então, a gente está nessa fase bem inicial do processo. Aqui, se sair as terras que a gente ganhar, vai ser uma maravilha. Eu não paro nem para pensar, porque pelo que a gente já passou aqui, a gente saber que foi assinado para a gente ter o nosso título da nossa terra, para a gente ter a casa da gente do jeito que a gente quiser. Aí é outra coisa, né? É muita coisa para a gente. Tem uma escola para as crianças poderem estudar aqui. Tudo é bom demais. A Maria, que quando você fala o que significa para mim, chega a me arrepio. Maria, que para mim é na minha vida. Tudo. Direito, Dom Tomás Balduni já dizia, direito não se tira, direito se conquista, se acrescenta. Eu fui a primeira mulher da minha comunidade a ingressar na universidade e a primeira da família, a mulher da família, a parte de pais também, que entrou na universidade. Então, foi uma alegria imensa. O povo sempre botava mais essa expectativa no meu irmão, porque meu irmão era inteligente, por ser homem e tudo mais. Às vezes nem botava muito fé em mim. Minha mãe sempre dizia, você é inteligente, minha filha. E quando eu consegui entrar, eu descobri que eu sou tão capaz quanto ele. Que acho que muito pouquíssima pessoa colocava essa expectativa em mim. Então, quando eu entrei, eu disse, nossa, eu sou capaz de, eu sem terra, fazendo economia na UFPB. E nem todos, mas a grande maioria dos alunos tem umas condições financeiras bem melhores do que a minha, e está eu lá na universidade, frequentando o mesmo espaço que eles.